jornada 6x1 ganhou as manchetes, os veículos de imprensa, as redes sociais e chegou até ele. Ele mesmo, Rubão. Rubão no Redcast, que agora o Junior Master deixou de ser Red Pill e virou ANCAP Bitcoinzeiro, né? Recebeu ninguém mais, ninguém menos que o maior nacionalista de todos os tempos, falando sobre o fim da escala 6x1. Vambora. E da necessidade de tirar mais dinheiro de você. Depois é o seguinte, você pega um economista e fala assim, faz um discurso pros otários aí, que é o seguinte, é só você usar 4 ou 5 palavras em economês que ninguém vai entender porra nenhuma e fica por isso mesmo, e no final diz que é para combater a inflação. Não, mas Isso o cara fala mijando no banheiro. Pô, a inflação é, acima de tudo, a expansão da base monetária. A inflação é acima de tudo. Ele tá decorando todas as frases prontas dos caras, né? Deveria ser, mas não é. Deveria ser, mas não é. Eu tenho uma explicação da moeda parte também da expansão da base monetária. Cara, todo mundo virou papagaio do Renato 38, cara, impressionante, com todo respeito, Junior Chat, mas cara, a galera parece que tem preguiça de pensar, elaborar questões e afirmações e elucidar o mundo através de absorver informação, ponderá-las e devolvê-las em forma de texto ou palavra. Virou todo mundo o REC Repete, cara. Vocês lembram do REC Repete? Isso não é da década de 6. Você falava e ele repetia. Se não houvesse manipulação, sim. Mas só que existe manipulação. Tem manipulação no mercado. A manipulação é porque você expande 20% não, e você nós não temos expansão da base monetária, porque nós não estamos imprimindo dinheiro. O Brasil não imprime dinheiro. Imprime 20% ao ano. Não, o Brasil não imprime. O Brasil não imprime dinheiro. Não tem. Nós somos o país que temos, acho que talvez, a menor relação entre dinheiro depositado e dinheiro circulante. Tá? O Brasil, boa parte disso chama especulação, é você atender ao mercado, é você entupir o mercado de dinheiro. Você nem fez o teste da base de expansão, o cara se senta no Copom e fala assim, vamos abaixar 0,5, por quê? Porque nós temos que baixar a meta de inflação. Não é por causa da expansão monetária. E se fosse expansão monetária, o que você tinha que fazer? Abaixar os juros. Porque você vai ter que pagar menos, você vai ter que imprimir menos, você vai ter que dar menos. Agora, quando você aumenta a taxa de juros, você aumenta sua dívida. Se você aumenta a sua dívida, você aumenta a expansão. Então você está combatendo o quê? Expansão com mais expansão? Você está combatendo inflação com mais inflação? Essa é fofoca, já falei. O governo quer que o dinheiro que ele está devendo seja maior ou menor? O quê? O governo. Rapaz, ele quer que a própria dívida desvalorize. Peraí. Para a dívida desvalorizar, você tem que baixar a taxa de juros. Porque é assim que, por exemplo, os Estados Unidos, por exemplo, não está aguentando com 5,25. Os Estados Unidos não está aguentando, está sufocado. Está sufocado. A taxa de juros é uma outra coisa além disso, porque, querendo ou não, ela faz com que o rendimento na renda fixa seja, digamos, atrativo. Então as pessoas elas começam a colocar dinheiro lá e o governo precisa desse dinheiro porque ele está gastando o governo não precisa desse dinheiro. Ele está gastando muito. O governo não precisa desse dinheiro, tá? Olha só, quem toma conta do galinheiro do Brasil? Quem toma conta do galinheiro do Brasil? Desde quando o mundo é mundo são os políticos. Não. Olha só, quem toma conta da economia do Brasil, do galinheiro, é uma raposa. É uma raposa. O cara é tirado, eles pegam uns caras do sistema financeiro, do sistema bancário e abre a porta da fortaleza e bota eles como cavalo de Troia lá dentro. Eles não vão lá fazer o jogo do Brasil, o jogo do povo, o jogo de nada, não. Eles vão fazer o jogo do mercado financeiro. Eles estão usando o Brasil, simplesmente, todo o nosso Tesouro Nacional, como uma jogatina. Uma jogatina. Tá? Não tem nada a ver com expansão monetária, não tem nada a ver. Tem nada a ver com especulação, com capacidade, como por exemplo, agora o dólar sobe, beleza, vai ter um leilão de dólar, você vai comprar o leilão de dólar? Tá? Você vai especular, você vai jogar contra o tesouro, como certas instituições fazem? Tá? Todas elas ligadas a grandes grupos transacionais, todos eles de fora, alguns daqui, porque você sempre precisa de alguém de dentro, sempre tem alguém de dentro. E isso tudo daí é a falta de saneamento, é a falta de esgoto, é a falta de casa, é a favela, é tudo isso aí. Você sabe por quê? Eu, por exemplo, se eu fosse presidente do Brasil, eu ia falar assim, eu tenho um plano econômico para o Brasil. É esse aqui. Vem cá, Júnior, meu economista. Nossa. Você vai falar assim... Prefiro Junior Master ou Paulo Guedes? Só a história mostrará quem foi maior.
Olha só, a gente só pode fazer isso. Então tá bom, Júnior, se candidata e vá fazer isso, porque o plano é meu, você como trabalhando para mim, indicado por mim, você tem que aplicar este plano aqui. Porque é este plano aqui que eu quero. Não é esse plano aqui que o mercado quer. Sucesso de mercado, fracasso de povo. Você quando abre... Olha aqui, ó, o homem é bom de frase. Isso é fraseologia boa. Isso é uma fraseologia boa. Sucesso de mercado é fracasso de povo. Tudo quanto é site de informação sobre economia, só tem economista, aplicador, especulador e bagrinho em volta. Não são tá? todos. Tá. Tem Não, uns que... Eles são bonzinhos. Sim, eles lucram quando o cara bota dinheiro lá, que é 1000 caras botando 500 reais. Não, mas que não, aí... não, isso daí, rapaz, isso daí é Tem o esse coco. pessoal, Isso é mas o cocô do cavalo do bandido que morreu na primeira cena. É o seguinte, eu tô falando o que a Nada, Rubão. Eu tenho 500 reais de Ambev. É óbvio que eu sou sócio. Entendeu? 500 em ação da Ambev. Eu sou sócio, pô. gente, o que, Eu olha entendi, só. você tá falando caras que eles lucram com o endividamento do governo. Exato. O que É por isso que a Faria Lima fez o L, eu entendo. Então, Fez. o que acontece? Fez o L. A Faria Lima, ó. Você chega na Faria Lima e estão assim, ó. Estão assim, ó. Acontece? É a manutenção de um projeto. O pessoal fala do ganha-ganha. É o projeto do perde-perde. A gente perde sempre. Perde sempre. Não é à toa que o desespero do brasileiro é tão grande que o melhor investimento do Brasil hoje é jogar no tigrinho. O cara sabe que vai tomar no cu. O cara sabe que vai se fuder. Mas vai que... Ele tem tanto pouca esperança, ele tem tanto pouco lugar para acertar na vida, que ele vai... O Brasil... Rapaz, se os índices do Brasil crescessem como o tigrinho... Você já viu o gráfico? Tem um gráfico mostrando que é o seguinte... Vamos dizer, há 10 anos atrás, as apostas do Brasil, o Brasil era, vamos dizer, centésimo lá. Aí começa a curva. Aí, quando liberam geral, assim, ó, hoje nós somos disparado o país que tem mais nós somos campeão de jogatina. Campeão de jogatina. E junto de fraude, né? E falando nisso, tem outro assunto que tá bombando também. Vamos falar disso aqui, ó. O que você acha da fim da escala 6x1? E aí? Fim da escala 6x1 para quê? 7x0? Não, é 5x2. Quanto menos o cara trabalhar, melhor. Menos. Esse é o Rubão! E vai estar no Luiz Diverso Awards esse ano. Esse é o Rubão. Menos. Tá? Porque o trabalho é qualidade, não é quantidade, não. Boa, boa, exatamente. Trabalho é qualidade, não quantidade. Tá falando com o trabalhador. Mas peraí. Tá falando com o trabalhador aqui, ao contrário de nós, Junior Chat, que somos youtubers. Ele trabalhou, tá? Tem as 44 horas em 5 dias ou diminui também a carga horária? Pode diminuir a carga horária. E como é que faz? Diminui, né? Diminui, tira 4 horas aí. Pronto, acabou. Bota 40 horas. 40 horas. 40 horas? 40 horas. 5 dias? 5 dias. Beleza, você vai ganhar. Eu queria saber por que, por exemplo, uma cidade igual a São Paulo, igual Rio de Janeiro, eu já peguei engarrafamento aqui e lá. Como é que uma cidade pode ser um organismo tão estúpido? É o mais idiota que existe, cara. Como é que eu fico de manhã cedo olhando assim, rapaz? Às vezes eu tenho que ir no Rio, pego o carro, aí fico 2 horas atravessando aquela ponte. Assim, como é que o ser humano pode ser tão burro? Você já notou que a gente vive igual a boi? É, pior que boi, A cara. gente vive igual a boiada. A gente 7 horas da manhã sai de casa, aí sai... O trabalhador brasileiro que tenha esse privilégio, com todas as aspas do mundo, né? Porque eu não acredito nessa palavra, privilégio pra mim é filho de herdeiro. De sair de casa 7 horas da manhã, ele já tá ele sai dando piroleta, né? Ele sai dando piroleta. Olha, o grande choque de realidade que eu tive na minha vida foi quando eu cheguei em São Paulo, me mudei, saí do interior. Porque eu morava, sei lá, 1 minuto do trabalho, pegava minha moto, 1 minuto. Cara, eu cheguei na Barra Funda e o busão chegava lá de madrugada, né? Tipo, 4h30 da manhã, se não me engano. 4, 5 horas da manhã. Cara, quando eu cheguei na Barra Funda, 4h40 da manhã, meu amigo, aquele negócio tava um inferno. Vira, a galera já com a mochilinha, ó, e pau. Eu falei, caralho, velho, eu não sabia que era assim, cara. Você tem uma noção, você vê lá o Cidade Alerta, o caos em São Paulo, o pau tá quebrando. Pô, mas 4h40 da manhã, pau quebrando a Barra Funda, a turma correndo pra lá e pra cá. Eu falei, aonde eu vim amarrar meu bode? Meu pai do céu.
Aonde eu vim amarrar meu bode. Mal sabia eu que não ia demorar tanto, eu ia ter que pegar ali a baldeação da linha 8 pra linha 3 vermelha, no horário de pico. Ai, só Todo mundo. Aí 5 horas da tarde a gente sai de casa, sai todo mundo. Aí é o seguinte, aí você normalmente aqui ou no Rio, quando lá dá 11 horas, meio-dia, tá tranquilo, você anda mais ou menos tranquilo. Só se tiver um acidente, uma coisinha ali, uma retenção, mas você consegue andar na cidade. Cara, a gente concentra tudo no mesmo horário, ao mesmo tempo. Né? A gente faz um papel, que aquilo ali é queima de combustível, é queima de tempo, é queima de vida. Aquilo ali é uma babaquice do caralho. Tá? Nós deveríamos trabalhar totalmente descentralizados. As categorias, agora sim, descentralizados, porque nós centralizamos os horários do rush. Inferno agora dura 3 horas. Aí o cara é o seguinte, o cara tá preocupado mais com as 8 horas de trabalho, não, ele tá preocupado com 3 horas que ele chega para ir para casa e 3 horas para voltar. Mais 1 hora de trabalho para ele não significa porra nenhuma. Né? Se ele pudesse chegar 1 hora em casa, então é o seguinte, as cidades são mal pensadas, são mal executadas, são mal feitas, são mal estruturadas. Por isso que o home office está crescendo, né? O home office está crescendo porque tinha muitas atividades que o cara pagava um escritório. Tá crescendo e tá sob ataque, né? Tá crescendo e tá sob ataque, porque o que já tem... Porque não adianta, cara... A quantidade de prédio, de escritório que ficou desocupado, que vai ficar vago, né? Então os caras não... Porque o presencial, o cara incorpora a camisa da empresa, carga no mato. Não há um argumento em prol do presencial. É tudo bobagem. Quem trabalha com criatividade, quem trabalha com tecnologia, cara, ou sei lá, dá pra expandir isso pra outros trabalhos também, que dá pra fazer remoto, tem que ser 100% remoto, sabe? Tem que ser 100% remoto. Não há nada de belo nisso, de botar o cara ali, ó, pra ralar em transporte público. Pelo amor de Deus. Né? E descobriu que o cara ficando na casa dele mesmo, você dando uma ajuda de custo, ele botando lá na luz dele, caramba, você está economizando. Há uma especulação terrível, salas, o cara achando que tem ouro embaixo dela, cada vez cobrando mais caro, essa parada aí realmente aconteceu. E tem países na Europa que já estão testando uma folga no meio da semana. Tá? Se você trabalhar segunda, terça, folga quarta, trabalha quinta e sexta. Tá? Então é o seguinte, 6 por 1, tá, o cara não tem que viver para trabalhar, não. Boa. Tem que trabalhar e viver. 5 por 2 no mínimo. No mínimo, Rubão. Cara, eu fiz uma postagem, eu fiz de propósito, tá? Porque eu sabia que apareceu a liberalzada aí. E aí o que me dói é que é liberal o trabalhador, né? Não tem nada de errado você ser liberal, não é isso o meu ponto. Se isso fosse um problema pra mim, vocês sabem. Mas assim, eu sabia que eles iam aparecer pra defender a escala 6x1. Porque eu fiz um post lá, né? Eu falei, você trabalharia na escala 6x1? Você trabalha na escala 6x1? Compartilhe nos comentários como é a sua vida, né? Conte pra quem não trabalha nessa escala as dificuldades que você vive. Quem sabe eles entendem a sua luta. Aí teve um comentário aqui que eu achei maravilhoso, que é tudo que eu condeno e abomino. Né? Cada um fala o que quer com a própria vida, né? Mas o cara falando assim, não, eu trabalho 7x0, trabalho aqui nos Estados Unidos, eu trabalho muito e compro tudo o que eu quero. Eu falei, cara, que pobreza, mano, com todo respeito, mas que pobreza, velho. Essa é a vida que eu não desejo pra ninguém. Viver em função do trabalho. Nos Estados Unidos, com essa mentalidade de produtividade, sabe? Que vida pobre, miserável. Eu queria que vocês trabalhassem o suficiente, que vocês tivessem o suficiente, aprendessem, e você vivesse com a tua família. Tudo bem, você pode querer trabalhar mais, né? Tipo, num negócio teu, projeto teu. Não, Luigi, eu vou me dedicar aqui no meu projeto. Eu fiz isso, tá, gente? Fiz isso por mais de uma década da minha vida, né? Mas eu não gostaria que isso fosse a regra, padrão, para todo mundo, fosse imposto. Que a pessoa trabalhasse 6x1, porque ela tem que trabalhar. Não, eu quero que ela trabalhe, que ela viva, que ela tenha direito à saúde, a esporte, a lazer, a cultura, a praticar a fé dela, a praticar a religião dela. Eu, por exemplo, eu vou na igreja domingo e vou na igreja quinta-feira. Quinta-feira tem a oração ao Santíssimo. Domingo, a missa comum.
Mas, por exemplo, se eu tivesse numa escala 6x1, eu ia ter que abdicar de algumas missas, ia ter que abdicar da oração santíssima, porque eu gosto muito de ir. Às vezes, a quarta-feira agora tem a missa, todo dia 13 tem a missa votiva a Santo Antônio, que é o nosso santo padroeiro. Toda primeira sexta do mês tem a missa do Sagrado Coração de Jesus. Cara, se eu tivesse numa escala assim, vivendo num grande centro urbano, eu não ia poder ir. Não ia ter como. Entendeu? Se eu trabalhasse mesmo aqui no interior, não ia ter como eu ir na minha missa, eu não ia poder praticar nem a minha fé. Sabe? Não pode estar com a família, não pode ter um almoço. Teve uma imagem que me doeu muito, que eu vi isso no TikTok, e eu pensei assim, cara, a que ponto do individualismo que nós chegamos? Porque eu vou falar uma coisa pra vocês. A galera da direita fala que a esquerda quer destruir a família, porque a família o quê? Por causa é a barreira do comunismo, meu amigo. O capitalismo não tem nada mais hoje que ele queira que a gente pense de forma individual mesmo. De forma individual, esse sistema. E aí era assim, a mãe mandou uma mensagem pro filho, filho, só faltou você hoje. E ele tava no caixa, limpando o caixa, terminando o expediente dele. Eu acredito que era num domingo ali, se eu não entendi bem. Olha que imagem que dói. Como que alguém que se diz conservador, pró-família, eu vi pastor defendendo as casas, como é que você acha que a família brasileira vai superar, né, o comunismo que vai acabar? Quem tá acabando com a família brasileira é o capitalismo. Quem destrói a família é o capitalismo. Que dor ler isso. Sabe? Filho, só faltou você aqui e o menino lá numa escala 6x1. Podia estar com a mãe, com o pai, com os irmãos, festejando, celebrando a vida, porque essa vida tem fim, tem finitude. Todos nós aqui estamos condenados à morte. Todos nós aqui respiraremos e fecharemos os olhos pela última vez e não teremos sequer lembranças e boas memórias da nossa família. Vamos abrir mão de ter um domingo com nossos pais, com as nossas mães, com os nossos irmãos, ter um dia de tranquilidade com as nossas esposas, com os nossos filhos. Levar o filho na escolinha, buscar na escolinha, levar ele para tomar vacina, ficar em casa quando ele tiver com febre, quando ele tiver com manha. Nós vamos abrir a mão de tudo isso para bater no peito e falar, não, eu trabalho muito, trabalho 7x0, eu não venho a vida trabalhar e tenho que trabalhar mais, tenho que produzir mais. Para quê? Para quê? Sabe? Até quando? Filho, só faltou você aqui. E quantas faltas esse filho vai fazer ainda? Quantas reuniões ele deixará de ter? Quantos, sabe? Mas não, tem que trabalhar para poder comprar coisa. Porque é isso, né? Pra gente ter coisas, tá? E pra economia não quebrar. Porque a gente precisa ter coisa, senão quebra tudo, né? E o resto que se dane. Pra que você quer ter vida? Né? Vamos viver igual bicho, então. Vamos comer ração, né? Cerca a gente aí num coisa igual eles fazem com boi de engorda. E ponto. Não precisa nem sair de casa, nem precisa ter casa mais. Não precisa nem ter cama. Come e caga ali mesmo, né? Porra. Porque é o que eu falei assim, a qualidade... Depende, por exemplo, eu trabalhei num setor... Você trabalhava 14 dias direto, né? Não, eu trabalhava 14 dias direto e 12 horas por dia. Lá, 12 horas por dia e 12 horas você tinha de folga para dormir. Dormir, comer alguma coisa, ver uma televisão. Caramba, são 12 por 12. Lá são 12 horas. Mas lá tem trabalhos especiais que você não pode fazer 5 por 7. Você tem que ter, turno ininterrupto de trabalho. Você tem que tirar uma equipe e colocar outra. Né? Por quê? Porque o trabalho, a demanda do trabalho é assim. Você imagina um corredor de aciaria, onde você planifica aço. Aquilo não pode parar. Você não pode chegar para o cara às 5 horas da tarde e mandar ele desligar um alto forno que leva 3 meses para aquecer. Então é o seguinte, aquilo ali sai um turno, entra outro. Por isso existem adicionais para essa pessoa que topa trabalhar nesse regime. Agora, o regime da cidade, o administrativo, tudo isso aí, porra, cara, quanto mais... Agora, você pode fazer o regime inteligente. São 40 horas. O meu negócio de repente rende mais de 10 da manhã a 8 da noite.
Tá? Aí o cara entra 10 da manhã, sai 8 da noite. Aí ele não pega aquele fluxo de manhã cedo tão pesado também, vai e sai 8 da noite, mas também não pega tão para ir. Então é o seguinte, você descentraliza isso tudo aí. Agora, trabalhar, ficar no escritório... Eu trabalhei já em unidade e trabalhei no escritório da Petrobras. De ficar 8 horas, praticamente 6 horas de 8 horas jogando paciência. Olha o funcionalismo público aí. Não, de qualquer empresa, de qualquer empresa. Você está esperando uma demanda. Você está esperando uma demanda, não chegou. Eu estou precisando de negócio. Eu estou aqui, olha. Você atrasou? Atrasou. Aí é o seguinte, eu estou esperando... Cara, tem um podcast que eu tava falando pra vocês, agora que a audiência tá maior. É revoltante. Não, vocês não vão passar raiva, tá? A imprensa já escolheu o lado e o lado é contra a escala 6x1, que é o assunto. E aí tava um cara lá falando, lá, o especialista. Sempre tem um especialista, né? E ele fala que é o seguinte, que teve uma pesquisa quantitativa perguntando aos trabalhadores da escala 6x1 o que eles fariam com esse dia a mais. O que eles fariam com esse dia a mais? De sobra. Né? De descanso. Sabe qual foi a resposta da extrema maioria? Sabe qual foi? Estar com a família. Porque a gente é gente! A gente é gente! A gente ama estar com a nossa família. Ama estar com as pessoas que a gente ama. A gente é gente, a gente é gente. Se bicho gosta de estar com os seus, imagina nós. É óbvio que essas pessoas querem estar mais tempo com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos, com suas esposas, com seus filhos. A gente é gente. E aí o cidadão, você que tá aí assistindo, é contra o fim dessa escala, você quer tirar isso. Você quer tirar não, porque já não tem. Mas você não quer dar a eles essa chance. Você não quer que eles vivam mais próximo das pessoas que eles amam. Que eles tenham um dia a mais na semana. A troco do quê? Deus do céu, gente. É muito cruel. Se eu olhar para o trabalhador, ele não tá falando assim, não, eu quero um dia a mais de folga, mesmo que ele quisesse, tá? Eu sou a favor do fim da escala 6x1 e não há nada nesse mundo que me faça ser a favor. Não tem um argumento que não seja histérico, baseado em histeria. Mas não, o cara vai querer um dia de folga para quê? Pra usar droga, né? Pra ir pra baile, pra encher o cu de cerveja? Não, eles querem ficar com a família, cara. Ficar com a família, cara. Eu estou esperando para determinar a obra lá, o que eu estou fazendo. Eu estou precisando que uma coisa que está sendo feita em Singapura, tá? E às vezes era para hoje, não é para hoje, nem para amanhã, nem para depois. Às vezes eu fico 4 dias lá, ficava 4 dias lá esperando aquilo. Esperando, aí ficava tirando dúvida dos outros. Mas você acha que porque o trabalho administrativo, o trabalho em que você não tem um fluxo contínuo de produção, tá? Muitas vezes você vai fazendo ele devagar, ou vai fazendo... todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Tá? Volta, toma um café. Você poderia terminar ele em 4 horas e ser produtivo do mesmo jeito. Mas você acha então que o esquema é reduzir a carga horária, mas aí vai reduzir o salário? Não. Por que reduzir o salário? Por quê? Você tem que saber de produtividade. Você tem que equacionar o seu negócio para que o trabalho... Como eu falei, ninguém trabalha 8 horas de pau dentro em lugar nenhum. Não, eu sei, mas né? eu tô querendo dizer então é o seguinte, mas o que eu estou falando, você não tem que reduzir salário porque o que acontece? Você tem que equacionar o seu trabalho, seu negócio para que 8 horas seja o suficiente para que aquele cara te apresente o rendimento de trabalho concentrado do período que ele tinha expandido. Você concentra. Isso é inteligência. Isso hoje você tem condições de fazer tranquilamente. Tá? Você consegue tirar... Se você tem um cara que faz planilha de seguro para você, tá? Ele faz quantas planilhas por semana? Faz 50, 100 planilhas por semana. Ótimo. O fator aqui é 50, 100. Ótimo. Está batendo em cima e está batendo em cima com 5 dias trabalhado, com 8 horas trabalhada. Tá? Aí você vai fazer... Porque ninguém dá 100% 8 horas por dia em lugar nenhum. Eu entendi. Eu tô querendo dizer o seguinte. A saída é, vamos supor, o funcionário e o patrão começarem a negociar. Não tem negociação, cara. Flexibilidade. Não, flexibilidade. Me entrega isso que eu te pago isso. Não. Vai dar super certo. Não, isso aí seria uma utopia se você tivesse uma sociedade muito mais avançada que nós temos. Tá? A nossa sociedade, lamentavelmente, ela tem uma mentalidade rastaquera. Não pode se pensar na utopia. A nossa população não tem o nível cultural e intelectual que a gente tem.
Que o Júnior? Você dá uma péssima educação para o povo tem uma péssima educação, não tem cultura, não tem conhecimento, então você tem que fazer o melhor de uma forma linear. O povo precisa de cultura, mas não é só o povo, não é só o povão não, tá? Não é só o povão não. Eu conheço muito analfabeto com diploma. Tem bastante. Tem muito. É o que mais tem, na verdade. Tem muito. Universidade o cara universidade, Júnior. Júnior, para de se achar especial, mais inteligente que quem tem faculdade, porra. Pelo amor de Deus. Eu, hein? O que você acha que você sabe mais que o cara que tá na Universidade Federal? Tudo isso é trauma de não passar no vestibular? Para com isso, cara. Meu Deus do céu. Entende um pouquinho daquilo ali, e às vezes nem daquilo ali ele entende, onde ele deveria entender pra caralho. Mas nem aquilo ali ele entende. E tome fazer merda. Eu acho que é o seguinte, salário no Brasil já é uma merda. Salário no Brasil já é uma merda. O Brasil paga o pior salário mínimo das Américas. Sim. Sendo a segunda maior economia das Américas. Tem algo errado aí. Tem algo errado aí. Mas você não acha que, por exemplo, quantos anos você tem mesmo? 61. 61? Olha, é isso aí. Então você é 5 anos mais velho. Corpinho de 60. Sim, 5 anos mais velho que o meu pai. Na época do meu pai, que é a sua época, você concorda que também você trabalhava menos, porque, vamos simplificar a situação, você recebia um valor, que naquele valor você conseguia, com um salário, sustentar uma casa, aí você tinha que comprar um terreno, e aí você ia construindo, e você lá ia vem. mantendo aquela casa. O custo... Lá vem a pauta gringa. Isso não aconteceu no Brasil, gente. Isso aqui é pauta gringa, a pauta americana, baseada num saudosismo nostálgico pós-Segunda Guerra Mundial. Isso que não aconteceu no Brasil. de vida era menor, óbvio que você tinha demandas infinitamente Na menores. época ele era jovem, o Brasil era recordista em analfabetismo. O Brasil não tinha sequer sistema público de saúde. O Brasil não tinha saneamento básico. Hoje já é pouco, mas naquela época nem se fala. Hiperinflação. Porra, isso não existe, cara. Porque não tinha celular, não tinha telefone, não tinha internet, essas coisas. Então você também gastava com poucas coisas ali, né? Um negócio mais... Mas também o dinheiro valia mais. A ponto de uma pessoa só trabalhando fazia o suficiente para sustentar uma casa. E construir um patrimônio. Querendo ou não, o terreno era tanto, você conseguia lá, pagava em tanto tempo de meses e tal. Não era um financiamento de 30 anos. Isso. O que acontece hoje é que as pessoas elas precisam trabalhar e muitas vezes elas precisam de muito trabalho, de hora extra, de renda extra, de outras coisas que as pessoas ficam fazendo em paralelo para entrar mais dinheiro, porque a pessoa não consegue manter esse padrão de vida, entendeu? Você não acha também que o fato o problema maior não é nem se você trabalha muito, se são 6 dias, se são 5... Tem mais a ver se você vai conseguir fortalecer a renda da pessoa. Se a pessoa estiver ganhando um valor X, aí com esse valor X ela conseguir, digamos, se sustentar, pagar o seu custo de vida e tudo mais, ter o básico ali que ela precisa, ela vai poder escolher e fazer, putz, eu posso trabalhar mais e ganhar de repente um pouco a mais, ou eu posso manter esse ritmo aqui e ter uma vida para além do trabalho. Eu vou poder ter tempo para minha família, ter tempo para o lazer, ter tempo para o esporte, sei lá. Eu penso que o maior problema é que não vai resolver essa questão da deficiência financeira que as pessoas têm hoje em dia. A deficiência financeira é feita pela economização da vida. O que não existia na época do teu pai e nem da minha, né, era esse cavalo pangaré que se chama economia que a gente carrega nas costas hoje. Hoje, boa parte do dinheiro vai para um intermediário que não produz nada e não faz nada. O seu pai trabalhava, eu trabalhava, a gente trabalhava, tem. O cara comprava ação do Banco do Brasil quando tinha dinheiro. Seu pai, por exemplo, se você perguntar para ele, pai, quando você tinha 30 anos de idade, pô, tenho 100 mil reais, vou comprar a ação do Banco do Brasil, que é aquilo que a gente falou. Por quê? Porque a ação do Banco do Brasil dá dividendo, dá isso, daquilo. Então é o seguinte, era uma garantia. Se ele tivesse comprado, estava rico. Aí é o seguinte, aí comprou a ação do Banco do Brasil. O cara comprava a ação do Banco do Brasil e botava dentro da gaveta. E tirava ela dali, de repente, para comprar um terreno, para comprar uma casa, para comprar um carro, para se aposentar, para fazer alguma coisa. Tá? Ia pegando os filhotes. Hoje o cara vende a ação do Banco do Brasil 30 vezes no dia. Essa ação que ficava 5 anos com o cara ela é vendida 30 vezes num dia.
Tem muita gente querendo ganhar dinheiro sem trabalhar, bicho. Os traders. Todo mundo. Não, o que acontece? Está virando uma catarse coletiva das pessoas ganhar dinheiro sem trabalhar. Há uma intuição muito grande, mas como eu falei assim, o que vai para a rua e que prejudica um pouco o trabalho é o bagrinho. Que quem leva não é ele. Esse cara que está ali, não é ele. Não é ele que vai entrar na Farinha Lima ali e vai comprar uma Ferrari. Não é ele. Tem um tubarão por trás disso. E você está cada vez sustentando mais tubarões. Na época do seu pai, pergunta a ele quantos tubarões tinham no Brasil. Hoje tem cardume. Quando você há um desequilíbrio ecológico, Farinha a situação, Lima. quem fode é Farinha sardinha. Lima é bom demais, cara. Nós somos sardinhas. Nós somos sardinhas. O sistema econômico, a violência econômica, como está o mercado, como está a vida, está banalizando o trabalho, está destruindo a capacidade de trabalho e a valoração e valorização do trabalho. O que é um trabalhador na frente de um cara que está ali investindo 500 mil para lá e para cá? O trabalhador não é nada. Quando se você chegar e der um baque no mundo, vamos dizer, acontece um hecatombe, você está fudido, porque 90% dos investidores, do pessoal que vive no mercado, não sabe fritar um ovo, não sabe fazer gelo. Né? Ai, que frase, não sabe fritar um ovo e fazer um gelo. Fala isso, pô, os caras sabem comprar Bitcoin. Vamos encerrar aqui esse corte, né? Que a gente vai continuar. O Júnior, coitado, meu Deus do céu. O Rubão, coitado, na verdade, né? Tem que aguentar isso.